Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho, que Jesus esteja em seu lar com todos os seus familiares neste ano novo, ano de 2023, que seja um ano de muitas realizações espirituais, de muita saúde e de muita paz. Vamos continuar discorrendo sobre as lições de Chico Xavier, as hilárias e sábias lições de Chico Xavier, conforme está neste livro que publicamos recentemente pela editora LEP, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo de Uberaba. Este livro contém muitas histórias engraçadas, casos pitorescos, como, por exemplo, o que nós vamos contar aqui no capítulo 102. É um caso inusitado. Chico e o roubo do trem. Ele nos contou há muito tempo atrás. Eu era escriturário e acompanhava as comissões de julgamento de todo o estado de Minas Gerais. Ele trabalhava na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Certa vez, fui cumprir a minha obrigação na cidade de Curvelo, no estado de Minas. Existe um santuário católico famoso chamado São Geraldo. Do santuário à central do Brasil existe uma rua muito longa. A central do Brasil era o trem de ferro, como a gente chama aqui em Minas Gerais. Era a ferrovia. Então, ele disse, o santuário tem sempre muito boa música. Procurei na cidade um centro espírita, mas naquela ocasião não existia. Senti necessidade da prece e me dirigi para uma das portas laterais do santuário, ouvindo aquela música de órgão. Então ele sentiu necessidade de orar. Não havia, na época, centro espírita na cidade. Ele foi para a igreja, para o santuário chamado São Geraldo, ou consagrado a São Geraldo. E ficou ouvindo por uma das portas laterais. Ele ficou ouvindo aquela música de órgão. E ouvindo também os amigos espirituais. Passavam algumas senhoras e outras pessoas que me olharam com muita atenção. Será que leram algum livro espírita? Pensei. Numa tarde, chegaram 4 soldados. Me perguntaram pelo nome e pediram identificação. Então vejamos, o Chico estava na cidade de Curvelo, ficou lá alguns dias e numa tarde ele estava visitando o santuário. 4 soldados o abordaram, pediram a ele identificação. Não tenho, respondi. Mas não é possível. O senhor é acusado de ter roubado no trem da central 12.000 cruzeiros. Na época, era muito dinheiro.
O rosto que me mostraram no jornal era muito semelhante. Foram ao Dr. Rômulo Joviano, levando-me preso. Dr. Rômulo era o seu patrão na Fazenda Modelo e estava ali em Curvelo, onde uma exposição de gado estava sendo realizada. 2 soldados, um de cada lado, e 2, um à frente, outro atrás. Fui preso 2 a 3 quilômetros, com o povo me apupando, gritando: ladrão, ladrão, porque ele estava sendo acusado de ter roubado o trem da Central. Mostraram para ele uma fotografia muito parecida com ele, e como ele era novo na cidade, imaginaram que ele tivesse roubado a Central do Brasil. Mas foram ao Dr. Rômulo Joviano. O Dr. Rômulo então explicou que eu era seu auxiliar em Pedro Leopoldo e que conversaríamos com o secretário da Agricultura. Passei por aquilo tudo, mas depois ri muito de mim mesmo. Se não roubei agora, devo ter roubado muito no passado. Refletia. Então, um caso engraçado acontecido com Chico Xavier na cidade de Curvelo, porque ele viajava muito por todo o estado de Minas Gerais, acompanhando o seu patrão na época, não é? Lá na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Chico trabalhava como escriturário e ele acompanhava o Dr. Rômulo nas exposições que eram feitas, realizadas por todo o estado de Minas Gerais. E foi assim, inclusive, que Chico Xavier conheceu a cidade de Uberaba, porque Uberaba também sempre foi uma cidade tradicional, de muita tradição na realização de feiras pecuárias. Hoje, agropecuárias, durante muito tempo, agropecuárias. E foi assim que Chico conheceu a cidade de Uberaba, fez amizade aqui. No comecinho da década de 40, Chico começou a visitar Uberaba no começo da década de 40, embora tenha vindo para cá apenas em 1959. Então, são casos biográficos muito engraçados, interessantes e, ao mesmo tempo, muito edificantes. Como, por exemplo, aqui, sobre o irmão Germano, não é sobre o padre Germano. Há um livro muito famoso, um livro, aliás, muito bonito, em nossa bibliografia de Amália Domingos Soler, Memórias do Padre Germano. Trata-se de um livro muito bonito, repleto de ensinamentos. Mas aqui o irmão Germano é outro. Os efeitos da doutrina espírita na transformação da criatura humana é um fato incontestável. Na verdade, o objetivo essencial do espiritismo é alcançar o coração do homem, transformando-o para o bem. Chico Xavier contou-nos um interessante episódio ocorrido com seu amigo chamado Germano, de Pedro Leopoldo. Ele era conhecido por Irmão Germano, amigo dos necessitados, pois amparava através do socorro fraterno a quem dele precisasse. Era um homem respeitável e querido por todos. Certa vez, Germano foi ao empório fazer uma cobrança, já que este era o seu trabalho. Ele era cobrador. Germano era cobrador. Conversando com o responsável pela promissória, surgiu entre ambos um mal-entendido,
e o homem esbofeteou. Então o homem não ficou satisfeito e esbofeteou Germano. Germano, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e respondeu ao agressor: a religião que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, ensinou-me a mostrar a outra face. Olha a atitude de Germano. Apanhou, ajoelhou-se e disse àquele homem: a religião que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, ensinou-me a mostrar a outra face. E virando-se para o lado, apresentou o rosto para que fosse esbofeteado. Então ele apresentou o outro lado. O dono do empório, muito impressionado diante daquela reação, indagou envergonhado: que religião é esta que faz com que um homem, depois de agredido, se ajoelhe diante do algoz e lhe ofereça a outra face? O homem perguntou. Essa história é contada pelo Chico, não é? Ah, respondeu Germano, é a doutrina espírita, cujos ensinamentos me mostraram como viver. O gerente do empório passou, então, a demonstrar um vivo interesse pela doutrina, indagando de Germano quais os livros que deveria ler. Imediatamente, irmão Germano emprestou-lhe alguns livros da codificação e ambos tornaram-se grandes amigos. Essa história contada pelo Chico, acontecida em Pedro Leopoldo, nos faz lembrar o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, quando ele se tornou espírita, ele que era médico e havia sido deputado, político, não é? Ele se tornou espírita e um dia alguém perguntou a ele qual era a diferença que ele sentia, porque ele havia sido muito católico, mas ele se convertera ali, se tornara espírita. Então alguém perguntou ao Dr. Bezerra qual a diferença que ele sentia entre antes e depois. Ele respondeu sabiamente, ele disse assim: olha, antes de ser espírita, eu vivia correndo atrás dos erros. Agora que me tornei espírita, eu vivo correndo deles. Esta é a diferença. E, sem dúvida, é a diferença que deve caracterizar a todos nós. Continuando aqui com as histórias de Chico Xavier, para que nós tenhamos aqui uma ideia do conteúdo deste livro, que está sendo lançado neste mês de dezembro, né? Neste mês findo, que está se findando, o mês de dezembro de 2022, hilárias e sábias lições de Chico Xavier, Jesus no Sistema Solar. Chico falando a respeito da presença de Jesus no Sistema Solar, no nosso Sistema Solar. Ele que é o governador espiritual da Terra, um dos espíritos co-criadores. Chico certa vez contou: a esse respeito, peço licença para dizer que certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no Sistema Solar, em todo o nosso Sistema Solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus, com a expressão do Pai Nosso, dita por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti, e ele então desdobrou um painel à minha vista num fenômeno
mediúnico. Então Emmanuel mostrou a Chico. Ele insistiu, Emmanuel mostrou a ele num painel. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos, do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois dessa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Vejamos que painel maravilhoso, né? Emmanuel desdobrou a vista de Chico Xavier. Essa outra constelação avançara para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse, passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Vejamos o universo infinito, né? Naquele momento mostrado a Chico Xavier, claro, em parte, né? Mostrado naquele painel que Emmanuel desdobrou à frente de Chico. Então, disse Chico, a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientada por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Aí Chico encerra dizendo, senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar café quente. Foi o que disse Chico, não é? Depois que ele perguntou a Emmanuel qual era a posição de Jesus, não é? Dentro do sistema solar. Então, de Jesus que é um co-criador, de Jesus que é o governador espiritual da Terra, de Jesus que nos disse, eu e o Pai somos um. Então Emmanuel desdobrou diante dos olhos de Chico aquele painel maravilhoso do sistema solar, caminhando na direção de outro sistema solar, e depois de uma galáxia, depois de outra galáxia, e por fim de uma nebulosa, e essa nebulosa evoluindo na direção de uma outra nebulosa. Isso tudo para mostrar a posição de Jesus dentro do nosso sistema solar. Aí o Chico disse que começou a ficar com a cabeça cansada. E nós, às vezes, queremos saber o princípio das coisas, atinar com o princípio das coisas, como os espíritos falaram tantas vezes com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando eles eram questionados por Allan Kardec. Em determinados questionamentos, eles dizem, olha, é inútil querer avançar. Por enquanto, nós não temos cabeça para avançar além do que já temos avançado. Por isso é que nós falamos que o Espiritismo é uma revelação gradativa, é uma doutrina progressiva, como nos fala Jesus, nos ensina Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Essa nossa libertação da ignorância, ela acontece e está acontecendo de maneira lenta, de maneira gradual, porque nós não temos cabeça para entender muita coisa da vida no mundo espiritual. André Luiz, tanto quanto possível, ele nos trouxe muitas lições, muitos ensinamentos. O próprio Dr. Inácio Ferreira, seguindo ali nas pegadas de André Luiz, muitas vezes comentando o que o próprio André Luiz nos ensinou e nos ensina, esses espíritos nos auxiliam a começar a entender melhor a vida nas dimensões infinitas, nas muitas moradas da casa do Pai, não é? Vamos aqui ver uma outra história contada pelo Chico, Muleta e Asa. Chico disse assim: estamos no planeta para viver tanto tempo quanto possível. É muito importante falarmos nas horas de consolação que determinado jovem ou determinada criança completou o tempo. Mas precisamos viver muito para aprender um pouco mais, sair da Terra com mais experiência. Isso não se consegue vivendo apenas alguns anos. É preciso interpretar a vida como grande mestra, grande escola, aprender a viver espiritualmente. Vem a desencarnação e estamos aí à vontade. Não, não é assim. Estamos com o nosso corpo espiritual carregado com as forças que instalamos nos nossos centros de energia. Desencarnando precocemente, vamos encontrar muitas dificuldades para retomar a nossa mobilidade, a nossa capacidade de direção. Um amigo espiritual nos disse: olha, Chico, muitos estão pensando aí que eu estou voando. Eu vou dizer uma coisa: se muleta for asa, eu estou voando. Foi o que nos disse Chico certa vez, a um amigo espiritual, porque nós achamos que o espírito deixa o corpo e ele então começa, já de uma hora para outra, a volitar, não é? E nós vemos lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, que o próprio André Luiz, ele não adquiriu a faculdade da volitação de imediato. Em seus primeiros tempos de mundo espiritual, de Nosso Lar, ele precisava do aeróbus, ele precisava do coletivo, daquela condução denominada aeróbus, para se locomover. Então não é assim. Nós precisamos estudar para entendermos melhor como é a vida depois da vida, como é a vida que nos espera quando nós deixarmos este mundo de transição. Muita paz e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.